Munari, eu estava ouvindo sábado Esporte, comandado pelo André Silva, e ele entrevistou, entre outros, William Campos, que hoje é técnico da Avenida, e fez uma projeção de quantos pontos serão necessários nos 24 possíveis para ser o primeiro colocado ou ser o melhor segundo. Sim. Tá? São 16 pontos. É bastante. É bastante. E tu coloca o Juventude. Tu perde 2 jogos, tá? Tu pode perder 8, tu já perdeu 6 em 2 derrotas, tu já está praticamente fora. O Grêmio e Inter devem classificar, normalmente se classificam entre 18 e 20 pontos. Mas antes tinha mais jogos, né? Inter. Antes eram 11 jogos, agora são 8. Então eles devem fazer... Mas tem 2 vagas ainda. Uma é esse Juventude aí que tu tá lembrando, e eu acho que tu tem razão. É que o Juventude joga numa chave dele, né? Então Inter numa, Grêmio na outra e Juventude na outra. Eu acredito que o Juventude classifique. O que eu tô dizendo é que eu não acredito que o Juventude vá fazer um enfrentamento como, por exemplo, o enfrentamento que o Juventude fez com o Grêmio e com o Inter no ano passado. Que o Juventude elimina o Inter e faz enfrentamento duro contra o Grêmio. E ainda já tem Inter sábado e o Grêmio Caxias domingo. Exatamente. O Juventude ano passado ele classificou em 5º, né? O Ivan Campos estava no Guarani de Bagé, foi o 4º colocado. Sim. E o Juventude, aí era o jogo único de quartas de final. O jogo da vida do Roger lá. O Juventude ganha em Bagé. Mas então, no regulamento agora classificam só 4. Então não dá margem. O ano passado tu podia recuperar. O Juventude recuperou uma campanha ruim na primeira fase. O Juventude terminou atrás do Caxias, do Argel, por exemplo. E aí no mata-mata consegue vencer o Inter com 2 empates, né? E passa nos pênaltis. Mas assim, eu acho que é um campeonato que vai correr muito arriscado, porque nesse regulamento de tu não jogar dentro do grupo, tu pode não depender de ti, né? Daqui a pouco um tropeço. Vamos lá, Grêmio e Inter começa com 2 jogos fora, que o pior parte do gauchão pra dupla é o início, porque tu tá vindo de 15 dias de pré-temporada contra time que começou a treinar em início de dezembro, alguns em novembro, né? Então preparação física. Se tu estreia perdendo num campeonato que classifica 1 só, tu já passa a jogar com uma margem muito baixa de erro. E vai ter o Grenal, tem o Grenal e tem o Juventude pela frente. A do Inter não é boa. Não, é difícil. Não é. E é isso que eu falava antes, Vaguinha, sem o Bernabé, sem o Rocher, sem o Tabata e talvez sem o Fernando. Por isso que eu disse, a diferença é o Vitão. O que sustenta a defesa do Inter hoje é o Vitão, pra esse início. Eu acho assim, que realmente tem esse fator da questão física, tudo. O Inter perdeu lá, foi o único jogo que o Inter perdeu no campeonato ano passado. Foi lá no Estrela d'Alva pro Guarani, tem que respeitar, tem um ambiente hostil, que o Roger falou. Hostil no bom sentido, né? De um jogo... Hostil esportivamente falando. Esportivamente falando, não tem ninguém lá que vai invadir campo pra bater em ninguém, não é isso. Da dificuldade de jogar lá. Agora, Munari, se o Inter tem esses problemas, que não tem o Tabata, que não tem o Bernabé pra esse jogo, quais são os problemas que eu vou... Se eu parar aqui pra pensar e discutir os problemas do Guarani de Bagé, sabe? Vou precisar de um psicólogo aqui pra fazer entender essa comparação. Não, mas é que se fosse assim... O Inter tem que chegar lá e ganhar o jogo. Mas é que se fosse assim, Grêmio e Inter ganhavam todos os jogos no Gauchão e não ganham todos. Eu sei, mas eu não posso... A gente não pode criar aqui... Meu Deus do céu, que estreia pavorosa pro Inter contra o Guarani de Bagé às 7 horas da noite no Estrela d'Alva. Não é isso. Mas tu acha que chega lá e ganha o natural? Eu acho que tem que chegar lá e ganhar o natural. Tem que ganhar ao natural. Eu acho que para primeiro jogo... Ainda mais pro time que está sendo escalado, que as informações que a gente tem do treinamento de hoje, com o Borré treinou, mas treinou em outro time. Vai o Valência como centroavante. Eu acho que o Roger vai fazer uma mescla aí. Daqui a pouco a reportagem entra para falar mais sobre o time. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Essa situação do Fernando é uma preocupação, né? Porque o Inter tem um baita volante, mas que não consegue jogar. O que ele joga é metade dos jogos do Inter, né? Numa média do que teve até menos, agora. Menos. Ele tá pro Internacional como o Jeromel e Kahneman estiveram para o Grêmio ano passado. Então, assim, perdendo o Rômulo, como o Inter deve perder, é uma situação que o Inter, claro, contratou o Ronaldo, mas que é um jogador que é uma indicação do Roger, é de grupo, é uma questão das mais importantes que o Inter tem para resolver nessa temporada. Não tenha dúvida. Sem volante, o Grêmio sabe como é que é, né? O Brasileirão, sobre a dificuldade. Só o número que o Gabardo falou, no Brasileirão de 38 rodadas, o Fernando foi titular em 16 só. Menos da metade. Menos da metade. Então, tem um recadinho que está sendo passado por... a gente está fazendo uma apuração. Tripla.
de contratação do Grêmio. Quem tá chegando. Mas aparentemente não tem, né? Não. Deixa eu te dizer o seguinte. Só sobre o Pedro, nós acompanhamos futebol gaúcho há muito tempo. Tu é o que mais experiente de todos nós e acompanha. Mais velho, né? Não, mas tu acompanha de frente, tu sabe, tu conhece, tu já viveu todas as experiências. Sempre Grêmio e Inter tiveram mais investimento que os clubes do interior. E sempre foi difícil ganhar jogo em Bagé. E sempre foi difícil ganhar jogo em Caxias. E sempre é difícil. Bento Freitas também. Também. E vai ser difícil ganhar lá. Não é assim, chega lá e acabou. Nunca serás recebido, porque eles não têm prazer em te receber. Exatamente. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. Importante é saber. Tu sabe que uma das coisas que me agrada é não ser bem recebido no Bento Freitas. Isso aí eu gosto porque é sinal que a gente não se gosta, né, Pedro? Porque eu torço pro Auro Cerulho, time que inclusive está no Campeonato hoje. Tem algum lugar que tu é bem recebido? Às vezes tem. Deixa mas eu às te dizer vezes o seguinte, o doutor Quintanilha, que fez a minha cirurgia de próstata, antes do doutor Rossol, o doutor Rossol agora só deu uma aprumada. Só deu uma aprumada. Doutor Quintanilha torce pro Pelotas, então eu vou pedir pra ele te convidar para ir no jogo do Pelotas e já fazer a cirurgia de próstata. É isso aí, eu tô precisando mesmo, Pedro. Daí eu já aproveito e torço pro Pelotas. Mas o que eu quero dizer? É duro ganhar lá. Aí então a gente tá citando o Fernando, a gente tá citando o Thiago Maia, gente, esses jogadores, eles vão ser vistos, assim como os principais jogadores do Grêmio, neste Campeonato Gaúcho, nos enfrentamentos contra os melhores times, com gramados minimamente perfeitos para enfrentar esses jogos. Quais são esses jogos? Os times da Série A. O Grêmio contra o Inter, o Grêmio contra o Juventude, o Inter contra o Juventude. O jogo contra o Guarani, com todo respeito ao Guarani, o jogo contra o time do Brasil de Pelotas, são enfrentamentos de outro modelo, de outra ideia. Tu pode perder, inclusive, como muitas vezes a gente viu perder. Claro. Mas não é isso que vai determinar a consistência de um trabalho como o trabalho que a gente está desenvolvendo. O nosso ouvinte Ayrton Marcondes, que mora lá no Balneário Camboriú e que felizmente diz que já está tudo arrumadinho lá de novo, ou tudo dentro de umas. Sim. Tá. Ele viu todos os jogos do Grêmio na Copinha, aí onde o Grêmio está classificado. Sim. Vamos ver se tu concorda com algumas afirmações dele. Vamos lá. Thiago será melhor que Gabriel Mack? Thiaguinho? Eu não concordo. Thiaguinho vai ser melhor. O Thiaguinho, ele primeiro, são muito diferentes. O Thiaguinho é mais maduro hoje do que o Gabriel Mack. É muito bom jogador. Mas o Gabriel Mack ontem fez um gol que ele, mas é que são, ele esparramou dois zagueiros no chão. A comparação sobre um e outro, e acho até que não deve... Ontem eu vi muita gente falando sobre isso. Não se deve alimentar alguma rivalidade. Eles jogam em posições completamente diferentes. O Thiaguinho mais defensivo, né? Mas é muito bom jogador. É muito. Thiaguinho? Os dois são muito bons, mas o Thiaguinho é muito bom. E olha o detalhe, bom né, Pedro? Os dois têm 16 anos de idade. Então o Ayrton Marcondes tem razão, ou está próximo de ter razão. Isso. Diz ele, Alisson será titular. Alisson é o ponta que não tá mais lá, que voltou para machucado. Esse é ótimo, né? Esse inclusive jogou no time do Renato ano passado. Ele começou na Taça São Paulo, para quem viu a Taça São Paulo do ano passado, que teve o Gustavo Nunes como grande destaque. Era cada um de um lado, né? Era cada um de um lado. Uma pena, ele machucou o joelho, tá de volta, não sei até o resultado daquela... Eu acho que não foi grave, não. O Alisson, na hierarquia do Renato, no final do ano passado, tinha ultrapassado o Nathan Fernandes, por exemplo. E em algum momento até o Pavon, né? Também. Vamos lá. Lateral Gabriel também será titular. Pedro Gabriel, lateral também dessa geração do Thiaguinho. O que fez o gol ontem. É o que faz o gol. Que franguinho, hein? Mas um chute sinuoso, Pedro. Pedro, até... Quem mais, Pedro? Eu gostaria de ver. Não, só porque tem uma informação dentro disso. Não, é um ouvinte que viu todos os jogos, cara. E acho muito bom. O Pedro Gabriel voltou a São Paulo. Né, ele tinha vindo aqui compor grupo, porque o Grêmio não conseguiu efetivar a contratação de lateral, estava aqui, voltou a São Paulo, fez o jogo junto com o Vieri, e a informação é que voltou, né? Tá vindo para a estreia de quarta-feira lá contra o Brasil de Pelotas. Exatamente. Este jogador, o Pedro Gabriel, até pode ser titular. O Mike teve um desconforto muscular, vai ser reavaliado amanhã. Tá bom, e diz ainda que Kaique e Iago serão úteis. Úteis, e concordo, fecho com ele. Vimos o jogo junto, eu e o nosso... Kaique o volante. Ayrton, vimos o jogo juntos, muito tá? bom jogador. Eu vou dizer um
cidadão de poucas posses, que tem um apartamentinho assim com vista para o mar. Isso. Dias atrás eu emprestei R$150 para ele, que ele precisava fazer um ranchinho. Sim, fazer um churrasquinho. Isso. Porque vimos o jogo, pensamos muito parecido. Tu não conseguiu ver o jogo ontem, né? Ontem não, mas cheguei em casa e não consegui, né? Eu tava tenso, aí vi o jogo todo. O Kaique é primeiro volante. Jogo, né? Kaique é primeiro volante. Sabe aqueles que nós gostamos? Sei. Primeiro volante, o cara que diz o seguinte: sobe ele. Não, vou ficar aqui cuidando da minha defesa. Tem essa de subir. E o Iago já na casa dele, não vai o Iago teve alguns problemas de ordem familiar no ano passado, sérios. Se recuperou nessa temporada. E o Iago é, pra quem não conhece ainda, o jogador mais parecido com o Bitelo na base do Grêmio. É aquele segundo homem, terceiro homem que anda de área a área, faz gol, defende, muito forte fisicamente. Então assim, Pedro, pelo que eu tô ouvindo, o torcedor do Grêmio ele pode ficar muito tranquilo, porque estamos diante da maior geração sub-20 da história do Grêmio, e o Quinteiros, que se tá ouvindo sala de redação agora e que certamente acompanhou os jogos, não precisa contratar mais ninguém, porque tem aí um, verdadeiro... Apesar da tua tentativa irônica... Não é ironia. Não é comum que tu faça esse tipo de ironia, tá? É comum que tu faça isso. Eu vou te dizer o seguinte... Vocês fizeram uma avaliação aqui de 7 jogadores. Eu vou te dizer... Não, eu trouxe a manifestação de um torcedor que houve o torcedor e com o aval do César Cidade. Isso. Então eu vou colocar pro Vaguinho o seguinte: o Grêmio dispensou 9 jogadores quando terminou a temporada do ano passado. 24? 9 jogadores. 2 goleiros, o Scheibe e o Rafael Cabral, o Jeromel, o Rodrigo Caio, o Fábio, o Soteldo, o Diego Costa. O Grêmio dispensou 9 jogadores e mais 3 na dúvida. Lá o Mila, o André Henrique. Sabe por que o Grêmio está contratando 4 e não 9? Porque vai apostar na base. Porque vai apostar nesses meninos que realmente são bons. E às vezes não são tão bons. Eu não digo geração porque tem várias gerações ali hoje em dia, né? Hoje em dia tu não trabalha com uma só, né? Porque tem cara de 16 anos e tem cara de 19. Mas falando sério, desses todos aí, eu vi o jogo do Grêmio ontem, eu não consegui ver porque nós estávamos no bate-bola que o senhor faltou, né? Anunciamos lá Pedro Ernesto hoje, aí o senhor não foi no bate-bola. Não ouvi nenhuma justificativa. O Pedro alegou que estava chovendo muito na região dele. Eu disse, mora onde? O jogador mais... Não, o pior que não achou, uma ventania, que parecia que ia derrubar tudo, tipo, nem água aí pra tudo. Aí eu passei pro Maurício, avisa aí que eu tô fora. Tá louco? O senhor saia um pouquinho mais cedo na próxima vez. Faça isso. O jogador mais pronto, e realmente tem vários bons jogadores no time, o mais pronto é o Kaique. E eu tô contigo, o mais pronto é o Kaique mesmo. Camisa 5, camisa pra dentro do calção, sabe jogar. Esse rapaz só não casa comigo porque ele não quer, rapaz, porque eu amo o volante. Ele não vai querer casar com um velho. Ele é bom de bola. Pedro, o Grêmio não tinha nenhum camisa 5, tá, Pedro? Nenhum camisa 5. Pois o Grêmio agora tem 2. E um melhor que o outro. O Grêmio tem o Cuejar, que é titular absoluto, que é o jogador que muda parâmetro de time, e tem um jovem promissor que é a camisa 5. Porque o Ronald é mais camisa 8 do que 5. O Mila não deve ficar. Então, o Grêmio tem 2 camisas assim. O Grêmio, mais do que isso, não adianta ter uma base espetacular. E o Ayrton sabe muito de futebol, disso pra ele. Sabe muito. Não, ele sabe sim. Porque nós concordamos. Ele não gostava do Renato. Concordamos bastante. De novo, o Grêmio contratou um treinador, tá? Que mandou vir de São Paulo os jogadores que ele queria ver treinando aqui. Tá, depois voltou lá o lateral esquerdo. Pedro Gabriel. Sabe o que eu achei? Pedro Gabriel e o zagueiro. Vieri. Tá? Que eu também achei bom, grande. Tá? Não, mas sabe o que eu achei espetacular, Pedro? Nunca tinha acontecido isso, né? A tomada de decisão de colocar esses jogadores em São Paulo depois de uma semana de treino profissional foi uma das coisas que eu não me lembro de ter acontecido. Perfeito. Porque é muito melhor ontem estavam os 2 jogando. É muito melhor
para esses meninos eles estarem numa decisão contra o Palmeiras, toda aquela história do Palmeiras jogando lá, do que treinar em 2 turnos aqui. Claro. Não, e o Palmeiras é um baita time, né? Olha, o Grêmio ganhou de um time. Traz de volta, como tá trazendo o Pedro Gabriel, se for pra jogar. Daqui a pouco ele pode ser titular quarta-feira. Mas eu acho que o torcedor do Grêmio tá muito. No primeiro bloco, citamos aqui vários jogadores do ano passado, né? Monsalve, Pavon, Aravena e por aí vai. Mas eu acho que o torcedor do Grêmio tá muito curioso para ver um jogador que jogou muito pouco, que é o Arezzo, né? E o Peñarol voltou a fazer contato com ele, tentando um empréstimo, porque em 2023 ele foi muito bem no Peñarol, marcou 21 gols. E o Grêmio não vai liberar o Arezzo. Não vai liberar o Arezzo, porque com a saída do Diego Costa, naturalmente, ele deve receber mais oportunidades. Mas o Peñarol quer ele de volta. Sabe a posição do Arezzo em relação a isso? O que estão dizendo? O presidente do Peñarol, que se chama Inácio Ruglio, disse numa coletiva sábado. Ruglio, com G. Ruglio. Que bonito. Ele disse numa coletiva, eu acompanhei a entrevista coletiva, escutei todo o áudio, que o Arezzo fala com ele, presidente Inácio Ruglio, todos os dias pelo WhatsApp. Mas sobre o Barcelos com o Cuejado, eles têm o WhatsApp. Sobre a vontade de voltar, dizendo o presidente, dizendo que o jogador quer voltar pro Peñarol, que quer jogar lá, que ele fica postando fotos dizendo que vai voltar pro Peñarol, mas o Peñarol sabe que é muito difícil trazer ele de volta. Pela questão financeira, o Grêmio pagou muito e quer aproveitar o Arezzo em 2025. Então, ele vai ficar. Não chegou proposta oficial e o Grêmio vai ficar com o Arezzo. Ele tem contrato, ele vai ficar e vai ter oportunidades para jogar. Além do currículo que eu já coloquei, porque às vezes as pessoas pensam que tu não gosta de estrangeiro. Não, eu não gosto de estrangeiro ruim. Isso. Tá? Esse treinador do Grêmio, que eu já lembrei, foi campeão na Bolívia, no Chile e na Argentina, treinou 2 seleções, ele tem um currículo, mas ele visivelmente é aproveitador de jogador de base. Porque clubes como o Grêmio Internacional, tá? O Grêmio tá atrás do zagueiro, tentou o Salcedo esse, tá? Não deu, porque o Salcedo é caro. Dizem que é muito bom também, nunca vi, não sei, não tenho opinião. Mas vamos que seja um grande zagueiro. Machucar ligamentos. Tá? Aí o Grêmio não conseguiu contratar porque, por causa de grana, tá? Aí o que faziam antigamente no Grêmio? Antigamente é 1 ano atrás, 6 meses atrás. Então traz o que der. Não, o que der não, pega o guri da base. O que fez o Quinteiros? Ele mandou buscar o Vieri lá. Vem treinar aqui, vamos te ver, vem te acostumar aqui, porque se der problema e não conseguir contratar o grande jogador, tá? Você tem que ter um grande jogador com o dinheiro que o Grêmio tem, que é pequeno. Então, olha aqui, vai pra base, cara, vai pra base. Mas não vai ganhar. Não vai ganhar com os outros também, não, cara. O entendimento. O Vevs dele, ele usou muitos garotos no Vevs, né? Ele tinha 4 titulares dele no time campeão, eram garotos da base. Um deles, o Ordonhos, o volante, 19 anos. O Thiago Fernandes, que machucou depois, o lateral direito. O zagueiro era jovem também. Na entrevista coletiva que ele deu na apresentação, ele tem um pensamento que eu considero muito interessante, inclusive para nossa análise de planejamento de clube de futebol. Ele fala que o jogador da base tem uma sensação de pertencimento em relação ao clube, diferente do jogador contratado mais velho. E que aquilo ali dá uma pimenta maior, né? Dá uma linha maior em um time de futebol. Essa ideia de pertencer àquela instituição. E se a gente olhar, Vaguinha, na história de Grêmio e Inter, os meninos da base sempre fizeram a diferença. Nos grandes títulos da história de Grêmio e Inter, sempre tinha esse algo mais saído das categorias de base. O Inter tinha, no jogo contra a Seleção do México, 3 jogadores que não eram da base. E no time, as informações que a gente tem do time que treinou hoje pela manhã, o Luiz Otávio treinou entre os titulares. Então, já no lugar do Rômulo. Deve jogar no... Não tem o Rômulo, não tem o Fernando, o Luiz Otávio, é isso aí mesmo. E tá certo. Ou tu acha um grande volante por um dinheiro que tu pode pagar. Na verdade, o Inter já contratou um jogador que é o Ronaldo, né? Sim. Mas, pelo visto aqui, eu não sei, não tem informações sobre o Ronaldo, como é que ele tá treinando. Ele deve estar disputando posição com o Luiz Otávio. Mas o Luiz Otávio, ele tá com muita moral com o Roger. E o gauchão é a hora de usar os garotos. Porque agora tu tem que colocar o Luiz Otávio pra jogar, não é deixar o Luiz Otávio no banco agora e daqui a pouco colocar contra o Flamengo no Brasileirão. E aí, Guerrinha, tá bem acompanhado aí, né? Tô ouvindo vocês aí, acho que tá certo o raciocínio, tá certíssimo o negócio em relação ao gauchão, tudo. Mas vai ser um pega pra capar, Pedro. Do Grêmio Internacional não vão poder dar chance nessas primeiras rodadas de poupar jogadores. Eles precisam fazer pontos.
Porque vão pegar adversários famintos pela frente. Sim, sim. Então tem que jogar uma Copa do Mundo com eles, pelo menos as 2 primeiras partidas, ganhar, aí depois administra. Porque não dá para perder 2 jogos consecutivamente, conforme a conta que eu fiz, que foi dada pelo William Campos sábado à noite, para o Andrezinho. Se tu perde 2 jogos consecutivamente, São 8. dos 8 que tu podia perder, tu já perdeu a metade. E recém começou o campeonato, tem 6 jogos ainda pela frente, não pode perder mais nada, não pode empatar, não pode nada. Tá? Tem um detalhe muito importante no Campeonato Gaúcho, que tem decidido a maioria deles, inclusive. É o mando de campo na final. É verdade. Isso pesa demais. Então a dupla Grenal vai precisar fazer força também por isso, para tentar ter a melhor campanha e levar a decisão para sua casa.